Sejam bem-vindos mais uma vez e vamos lá a mais um estudo. Os mortos salvos já estão no céu? As pessoas que morreram salvas, que morrem salvas hoje, elas já estão no céu? Ou vão apenas na ressurreição dos mortos, que é um tempo futuro? A Bíblia tem a resposta. Alguns movimentos religiosos que não acreditam na imortalidade da alma, que a alma é imortal e que existe consciência após a morte, dizem que os salvos estão dormindo e vão ficar assim até o dia da ressurreição. Em todas as passagens onde citam os mortos dormindo, se refere apenas aos salvos. Isso é uma forma mais branda para falar que alguém morreu. Hoje nós falamos que a pessoa faleceu. Isso é uma forma mais branda, mais suave, para falar que alguém morreu. Ao invés de falar morreu, diz faleceu, dormiu, está descansando. E vamos provar nesse vídeo aqui também, pode esperar, que dormir não é inconsciência após a morte. Vou provar isso na Bíblia. A Bíblia fala sobre a condição dos mortos assim que ele morre, de forma literal. Quem é contra precisa distorcer as passagens bíblicas literais que tratam deste assunto. Vamos à primeira prova que os mortos estão de forma consciente no paraíso, literalmente. E se você gostar, aí embaixo de você tem um botão. Clique em gostei para ajudar na divulgação do vídeo e se não é inscrito, se inscreva. Então vamos provar agora que os mortos que morrem salvos ficam de forma consciente no paraíso. Vamos ao famoso diálogo entre Jesus e o ladrão arrependido, que é uma pedra no sapato dos mortalistas, daqueles que dizem que a pessoa não tem consciência após a morte. Este texto é literal, não deixa margem para provar o contrário. Lucas 23, versos 42 e 43. Veja na sua tela, vamos lendo, meditando e interpretando. E o ladrão arrependido disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Veja que Jesus disse hoje. O ladrão estaria com ele no paraíso. Não é amanhã. Não é quando ressuscitar e nem mesmo dormindo. Jesus não disse que somente na ressurreição dos mortos. Ele disse que naquele dia mesmo. E onde fica o paraíso? Vamos ver. O paraíso é onde está Deus e os salvos que morrem. Paulo diz que foi arrebatado para o terceiro céu. E este céu é o paraíso. Vamos provar. Ele chamou de céu e de paraíso no mesmo texto, no mesmo tempo. Vamos ler e ao mesmo tempo interpretando e analisando aqui e chegaremos fácil à conclusão. 2 Coríntios 12, verso 2 ao 4. Paulo disse se referindo a ele mesmo: Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, se referindo a ele mesmo. Foi arrebatado até ao terceiro céu. Veja aqui, guarde bem na sua mente. Veja que está marcado na tela. Terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi arrebatado ao paraíso. Viu? Primeiro diz terceiro céu e depois diz ao paraíso. Veja que primeiro ele disse que foi arrebatado ao terceiro céu. E depois ele diz que foi arrebatado ao paraíso. E isso deixa claro que fica no mesmo lugar, céu e paraíso, e fica claro que o ladrão arrependido foi com Cristo após a morte para o paraíso. Jesus disse: Hoje estarás comigo no paraíso. E é para o paraíso que Paulo foi.
ou seja, é o mesmo lugar. Onde fica o terceiro céu? O primeiro céu é o céu da atmosfera que circunda a Terra. O segundo céu é o céu das estrelas e dos planetas. E o terceiro céu é onde está Deus. Não somente Deus, mas Jesus, os anjos e os salvos, onde todos os salvos vão após a morte. Vamos provar mais provas ainda, evidentes e literais. Vamos lá. O apóstolo Paulo provou mais uma vez que vamos viver no céu após a morte. Veja que ele disse em Filipenses 1, verso 21 até o 23. Disse: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Morrer para quê? Para ficar dormindo? Claro que não. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Agora veja, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso para mim é muito melhor. Veja, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Estar com Cristo dormindo? Eu acho que não. Desejo de partir para dormir? Não, porque Jesus levou o ladrão para o paraíso. Será se o ladrão foi dormir no paraíso? Claro que não. E será se Paulo queria ir dormir no paraíso? Claro que não. Veja que Paulo disse que preferiria morrer para estar com Cristo, que para ele seria melhor. Partir para dormir com Cristo seria estranho. Veja que o texto é literal. O que passar disso é uma distorção mal feita, algo tendencioso pelos mortalistas e para aqueles que pregam o sono da alma, uma falsa doutrina que não existe na Bíblia, tanto mortalismo quanto o sono da alma. Então, Jesus, será se Jesus, quando morreu, ele deixou de existir por 3 dias? Claro que não. Ele foi para o paraíso e levou o ladrão com ele. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto e Cristo em pé ao lado do trono do Pai para recebê-lo. Vamos provar. Atos 7, versos 55 e 56. Se referindo a Estevão, mas ele disse, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus. Aí, Jesus e Deus juntos, que estava à direita de Deus. E Estevão disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Veja que Jesus estava de pé à direita de Deus para receber Estevão. O verso 59 prova e dá o checkmate final. Verso 59 diz que Jesus recebeu o espírito de Estevão no céu, onde está Deus Pai e Cristo. Agora veja, e adormeceu, provando que dormir não é ficar num estado de inconsciência. Vamos ler, leia e preste atenção para você ver. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Viu? Não é fôlego não, é espírito mesmo. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputa esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Veja, Jesus estava de pé, do lado do trono do Pai, para receber Estevão. E Estevão entregou o seu espírito a Jesus, de joelhos. E veja, e depois de ter dito isso, adormeceu. Adormeceu o seu corpo. Mas o espírito dele foi para Deus e para Cristo. Dormir? Claro que não. Quem adormeceu foi o corpo. O corpo dele adormeceu na hora. Mas a alma, o seu espírito, foi para Deus. Aqui é tudo literal. Os mortalistas e aqueles que pregam o sono da alma, uma falsa doutrina,
distorcem todos esses textos que eu li e outros também. Então ficou claro que literalmente provado que a pessoa fica de forma consciente e que dormir não é ficar num estado de inconsciência. Tanto salvo quanto perdido ficam de forma consciente, seja no paraíso, seja no Hades, de forma consciente. Na parábola do rico Lázaro, tanto Lázaro quanto o rico estavam de forma consciente. Seja essa parábola real ou não, mas retrata a realidade. Seja uma história fictícia que retrata uma realidade, que existe consciência após a morte, como foi no caso de Lázaro, como também no caso do rico, consciente do outro lado da vida. João, em Apocalipse 6, verso 9, ainda no tempo futuro, ele viu as almas debaixo do altar de Deus, as almas de forma consciente clamando por justiça, porque foram degoladas na grande tribulação. Consciente, pessoas conscientes, aquilo tudo é literal. E o capítulo 7, verso 9 do Apocalipse, João viu a grande multidão no céu. Com certeza, esta grande multidão são os mártires do capítulo 6, verso 9. São os mesmos, são os mártires da grande tribulação que irão direto para o céu. Não dormir. Eles estavam de forma consciente. Veja Apocalipse 7, verso 9 em diante. Os mortos, aqueles que foram para o céu, estavam de forma consciente. E capítulo 6, verso 9 também. 6, verso 9 e 7, verso 9. Todos de forma consciente. Está mais do que provado. Existe consciência após a morte. Então é isso aí. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.